Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 1, o versículo 16 e 17. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está junto ao mar da Galileia. Os textos se encontram em Marcos capítulo 1, o versículo 16 e 20, e Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Nesta passagem temos o chamado de Simão e André, que são irmãos, Tiago e João. Todos os quatro eram pescadores. Simão e André estavam lançando rede ao mar, está em Marcos capítulo 1, verso 16, e Tiago e João estavam consertando redes, está em Marcos capítulo 1, verso 19. Nós precisamos considerar a questão do chamado específico de Jesus para dado ministério. Tem sido desenvolvido na igreja o conceito que todo crente em si mesmo é um sacerdote com a missão de anunciar o evangelho. Este é tido como chamado para todos, indistintamente, e nivelando todos por este chamado. De fato, isso é verdade. O próprio Pedro, que foi chamado por Deus para ser apóstolo, escreveu: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9. Este é o chamado para dar testemunho de Jesus, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. E o campo se estende por todo o mundo, em todas as épocas. Agora existe o chamado específico do Senhor, como aconteceu com aqueles homens à beira do mar da Galileia. Paulo fala desse chamado específico ao escrever, e ele mesmo, isto é, Jesus, concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Observe que esse chamado para um ministério específico tem um objetivo comum. Ouça, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Ou seja, quem exerce o ministério tem por meta qualificar o cristão sob sua liderança a que dê testemunho de Jesus por onde quer que esteja. Ser chamado por Deus de forma específica para exercer dado ministério exige ter um relacionamento pessoal com Jesus, se dispor a ouvir sua voz e segui-lo. Observe que Simão e André, após ouvir de Jesus que seriam pescadores de homens, deixaram imediatamente o que fazia e seguiram-no. Está em Marcos capítulo 1, verso 18. O mesmo fizeram Tiago e João. Está em Marcos capítulo 1, versículo 20. Portanto, o chamado específico demanda um sacrifício adicional. Nem sempre é possível continuar exercendo a sua atividade secular. Paulo instrui Timóteo escrevendo: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4. Não pense que é tarefa fácil deixar tudo para seguir a Jesus. Observe um detalhe. Jesus chamou Pedro e João, chamou também Tiago e André, estando eles no mar da Galileia pescando. Isso está no segundo ano do seu ministério, em Mateus capítulo 4, versículo 18. Ocorre que no primeiro ano do ministério de Jesus, isto na Judéia, quando ele foi para ser batizado nas águas, antes de dar início ao seu ministério, o que aconteceu naquele tempo? Jesus se encontrara com os mesmos André e Pedro.
depois Filipe e Natanael. A Filipe Jesus disse: segue-me. Está em João capítulo 1, versículo 43. A Natanael, Jesus apenas declarou que ele veria coisas maiores do que estas. Está em João capítulo 1, verso 50. André ouvira o testemunho de João e se dispusera a seguir Jesus. Está em João capítulo 1, versículo 40. Chamou seu irmão Simão, este ouviu Jesus profetizar que seria um novo homem. Está em João capítulo 1, versículo 42. O que aconteceu depois com esses dois, Simão e André, voltaram para a sua terra exercendo suas profissões. Foi quando Jesus os chamou segunda vez. Então, eles deixaram tudo e seguiram. Está em Mateus capítulo 4, versículo 20. Portanto, no caso de Pedro especificamente e de André, houve um primeiro momento em que eles ouviram uma palavra do Senhor, no caso de Pedro, uma palavra que transformava a sua natureza, mudando de Simão para Pedro, e no caso do seu irmão André, ele apenas encaminhou Pedro até Jesus. Eles voltaram para a sua terra, voltaram para as suas profissões, quando ouviram a segunda vez o chamado do Senhor para segui-los, deixando tudo e seguindo ao Senhor. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.